Dando sequência para falar sobre experiência do uso de 4D em projetos industriais Petrobras, o que os órgãos públicos já podem requerer em BIM, convidamos Gabriel Gonçalves. Engenheiro civil, Gabriel é especialista em planejamento 4D. Com 17 anos de experiência em licitações e planejamento de obra, foi eleito pela Syncro o planejador 4D do ano de 2015 e melhor projeto industrial com a obra da Petrobras, Refinaria Abreu e Lima. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho agora sobre planejamento, né? Creio que hoje escutamos muito sobre projetar, sobre definir os processos. Agora, tentar trazer um pouquinho da minha experiência, né, do que ocorreu, no acompanhamento da obra, né? Como executar, acompanhar, trazer os modelos como facilitador da minha obra, né? Na minha execução diária, trazer para o dia, né? Quando eu estou construindo. Né? Alguns detalhes aí sobre o projeto. O consórcio era entre a Camargo Correia e o Senec, projetista. Foi um prazo de 1.840 dias. O pico de mão de obra, 9.000 pessoas. Alguns quantitativos, 7.700 toneladas de tubulação, 14.500 de estrutura metálica, 51 metros cúbicos de concreto, 470 equipamentos diferentes. E foi cabos, dá 2.342.100 metros de cabos, entre cabos e eletrodutos. Então, são grandes quantidades, né, que a gente está falando para acompanhar. A plataforma de desenvolvimento é o PDMS, que é bem voltado para a área de refino e plataformas. E, como foi falado, esse projeto ele foi reconhecido como melhor aplicação em um projeto industrial e o planejador de 4D do ano pela Syncro. Aqui, para você ter uma ideia, é uma unidade de coqueamento que foi construído. Tá? Então, como o planejamento 4D em si, né? Eu recebo essa maquete em 3D ou em BIM, o projeto, né, o que foi projetado, e tenho o meu cronograma. Nisso, eu vou modelar o meu 4D, né, praticamente seria integrar. Né? Eu não vou acrescentar, vou mudar, eu vou só integrar as informações do meu modelo 3D e aplicar tempo nele, um cronograma. Certo? Tendo isso, eu vou para a parte de construção e monitoramento. Na obra, eu separo em 3 fases, né, a implantação. É a fase de planejamento, onde eu estou começando a minha obra, eu tenho que transformar meu cronograma em algo mais confiável, detalhado, e, posteriormente, eu venho para integração com o sistema de tubulação e, por fim, o sistema de comissionamento e integração de outros sistemas. A minha interface com o cronograma e o modelo 3D. Eu tinha o cronograma em primavera, contratual pela Petrobras, e, além dele, eu tenho outros cronogramas. Eu recebo o cronograma em Project, de fornecedor, eu recebo em Excel, e assim, com o Syncro, como ferramenta, me trouxe uma maior facilidade de integrar isso. Eu não ficava preso a um determinado sistema. Eu conseguia gerenciar com outros, integrando. Né? E isso eu trabalhava importando e exportando de uma forma direta. Detalhamento do cronograma a partir de um modelo 3D. Eu consegui, a partir de uma maquete, criar as minhas sequências executivas. Então, quando falamos assim, eu tenho meu modelo 3D, fica muito mais fácil você definir a sua sequência, a sua estratégia de execução na obra.
né? Por exemplo, eu linkava, eu via que uma escavação está caindo no período chuvoso. Isso, de bater o olho, né? Fica muito mais fácil. E isso com o gráfico de Gantt já na tela. Eu tenho a minha plataforma, meu modelo 3D, e o gráfico, o meu tempo, aqui na parte de cima, né? E como o Synchro ele traz todos os recursos de calendário, equipamento, mão de obra, eu tenho meu sistema ele todo completo para fazer o planejamento em si. Então, em uma plataforma única, eu conseguia gerenciar todas as demandas, né, com planejamento. Outra forma, além dos cronogramas, eu recebia modelos das mais diversas, assim, eu tenho a minha plataforma em PDMS, ok, mas eu tenho um equipamento, uma grua que foi modelada no CAD, eu tenho um guindaste que foi modelado, e isso eu conseguiria incorporar ao meu planejamento. Isso a gente vai poder observar mais em algumas imagens, que eu vou complementando a minha execução, conforme a necessidade. Aqui podemos ver. Então, processos de planejamento. Agora, aplicando nos meus processos. Análise de construtibilidade e possíveis interferências na execução. Meu projeto está compatibilizado, ele está certinho. Só que existe, quando eu vou executar, interferências. Por exemplo, aqui eu tinha um guindaste para utilização. Então, quando eu estivesse movimentando esse guindaste, eu não posso ter atividades embaixo. Eu tenho uma grua. O raio da grua ela está em que área? Qual atividade eu estou executando nesse período? Tanto essas pequenas coisas são de grande valor. Por quê? Área de segurança do trabalho. Coisa que a gente nem imaginava. Simples de bater o olho aqui, ele sabe, ele tem uma gestão em cima. Isso são, que a gente está falando aqui, são processos, né? O entendimento de processos que vão aculturando as pessoas dentro de um projeto a enxergar esses benefícios, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tinha uma estrutura metálica, uma casa de comando sendo montada, ok? Só que eu tinha uma válvula que precisava entrar aqui antes, compatibilizada, tudo definido. Só que, se eu montasse essa casinha antes, como é que minha válvula iria entrar? Não teria como. Então, a partir da sincronização de um processo de integração do meu modelo com o meu planejamento, eu consigo trazer de uma forma visual e de fácil entendimento a todos essas dificuldades. Ixi. Não ia escapar, né? Não ia ser o único. Ok. Aqui, para se ter uma ideia, aqui foi uma simulação com a utilização de um guindaste de 750 toneladas. Eu simulei como estava no meu planejamento, e quando eu percebi, ele estava sendo utilizado em 2 áreas ao mesmo tempo, né? Na montagem de uma estrutura metálica e na montagem de um tambor. Então, estava com erro. Só para se ter uma ideia, a hora desse guindaste é em torno de R$2.000 a hora. Então, já pagou a implantação do BIM, do 4D. Okay? Outro processo que era
feito análise do programado no mês. Então, eu conseguia gerenciar o que foi executado e o que iria ser executado. O que foi, então, eu gerava um vídeo onde era disponibilizado e todos tinham noção, todos os envolvidos no projeto tinham noção do que estava planejado. Então, não era só a informação, não ficava a cargo do planejamento em si. Ela era disponível a todos do projeto, né? Apoio à programação. Esse tipo de processo, para mim, foi um dos principais ganhos que tivemos. Por quê? Através de uma reunião, simples reunião, com as equipes de planejamento, engenharia, produção, qualidade, construção, todos numa sala, a gente conseguia analisar a minha sequência executiva. Quais atividades iam ser executadas em um determinado período, quem estava envolvido, desde precisava montar um andaime nesse setor, tem área de segurança, precisa isolar. Então, são fatores que, quando a gente, antigamente, enviava um gráfico, um cronograma com Gantt para todos os envolvidos, o cara pegava aquilo, imprimia, guardava e nem olhava, né? O cara falava assim, eu sou da produção, não sei se é que eu sei fazer, né? Então, trazia de uma forma mais rápida quais são as atividades envolvidas, as minhas predecessoras e o que é minha sucessora, tudo o que está envolvido na execução da atividade, não somente o que foi projetado, áreas de apoio. Demonstrava sequência executivas, como iria ser minha camada de concretagem, né? Quando o projetista fez projetou essas rampas, ele faz um desenho único, como a gente até escutou hoje aqui. Então, você voltar para ele e falar assim, não, vamos agora dividir em camadas a minha sequência de concretagem. Essa sequência de concretagem ela muda rapidamente. Toda vez que eu tiver que mudar, alterar alguma coisa, eu tiver que voltar na minha engenharia para ele modelar novamente ou dividir essa cota, não vou conseguir, vai ficar inviável. Então, eu conseguia, através do síncro, detalhar essa sequência. Outro tipo de utilização. Aqui foi demonstrado como ia ser executado uma subestação. Então, dando ênfase, vamos supor, aqui está escrito término da montagem dos pré-moldados, início do fornecimento de steel deck. Então, quando entrou nessa parte, o setor comercial falou assim, opa, eu não cotei ainda. Como é que você está planejando iniciar uma atividade se eu nem contratei? Creio que isso deve acontecer em algumas obras por aí, né? Então, quando você traz isso para um visual, para o seu processo do dia a dia, isso se torna o envolvimento, você acaba trazendo todos do projeto com a responsabilidade. Outra coisa, comparação entre planejado e executado. Aí acabava, em uma reunião, começava o joguinho dos 7 erros, né? Começava a pessoa a falta ali, falta aqui, falta ali. Então, você acaba, como eu falei, culturando, trazendo essa metodologia para o dia a dia. O cara, quando bate o olho nessa imagem aqui, eu planejei essa torre aqui de montar. Você não montou. Por que eu não montei? Porque eu não recebi. Então, não monto se eu não receber a torre. Então, fica de uma forma muito mais didática, né, essa comparação.
acompanhamento de fabricação de pré-moldado. Por exemplo, por que, que o indivíduo me fabricou esse pilar aqui? Eu estou executando tudo aqui, ele vai e me fabrica um lá do fundo. Né? Execução de pilares. Então, eu trazia relatórios visuais de acompanhamento. Aqui foi um relatório que isso, para a Petrobras, gerou um grande impacto, porque em uma simples imagem, eu tinha o status de todos os equipamentos que iriam ser montados na obra, se ele já foi recebido, se ele já foi montado, testado, e isso era, através do SINCO, era feito de uma forma automática. Eu posicionava e gerava a imagem. Negociações e análise junto ao cliente, né? Avanço físico. Então, vamos supor, projeto, liberação de projetos. Ficava assim, ó, você me liberou só o que está verde. Como é que você quer que eu construa alguma coisa? Né? Ó, tá tudo, projeto de não estar liberado. Que tá, a imagem está um pouco ruim, mas identificando quais tubulações foram executadas. Tudo isso gerando relatórios, avanços, até servindo como medição, como comprovar a execução, porque quando você vai num nível de detalhe, você não em relatórios de números, você não consegue identificar o que foi executado, então servia como evidência essas imagens do que foi montado de tubulação junto ao cliente. E aí eu tinha todos os meus processos definidos, eu falei, estou feito, agora é só manter. Aí surge uma ideia lá assim, mas e a tubulação? Como é que você controla? Tubulação eu não tenho cronograma dessa tubulação. Aqui eu demonstro assim, 7.700 toneladas. Dividido em 6.000 linhas. 6.000 linhas a gente pode definir como uma tubulação completa, do início ao fim. Cada pedaço dessa linha, essa tubulação ela é dividida em partes. Cada parte é chamado de spool. Cada spool deu 37.800 spools. Dividido em 60 fases, como é que eu vou fazer a gestão desse processo dentro do meu cronograma? Impossível. A solução foi o quê? Integrar com outro software. Utilizar o SINCO agora não só como planejamento 4D, como imagens, eu conseguia ter uma fácil identificação do que está fabricado, do que está montado.